Pessoal, aqui é o Ricardo, professor de matemática da UEMP, campus CCSA de Cornélio, e vamos, aqui na parte das ciências contábeis, vamos falar sobre números, né, vamos falar sobre análise combinatória, as regras de 3, porcentagem e probabilidade, tudo numa lista que eu mandei para vocês, ali no Classroom, tanto para a turma A quanto para a turma B, e vamos resolver 5 exercícios dessa lista, os 5 exercícios dessa lista. Eu vou ler com vocês aqui, de maneira bem breve, né. Primeiro exercício de regra de 3, é bem simples, não é um exercício bem complicado. Vocês vão ver o cuidado que deve ser tomado na hora da sistematização do exercício. Então, para vocês, vou tirar as informações. 3 pedreiros realizam a construção de um muro em 2 horas. Em quanto tempo 2 pedreiros realizam a construção desse mesmo muro? E 6 pedreiros. Então, são dois exercícios, né, dentro de um mesmo, dentro do mesmo tópico. Olha só. Então, vamos lá. E só na primeira sentença, que 3 pedreiros realizam em quanto tempo 2 pedreiros realizam a construção do mesmo muro. É simples, tá? É simples. Então, o exercício é bem simples, a regra de 3 simples, entretanto, tem que se diferenciar. Então, só fazendo uma breve revisão, então, grandezas, né, tem diretamente e inversamente. Vou escrever um em azul e outro em vermelho. Diretamente, a gente sempre tem que associar ao sentido da coisa, né? Então, diretamente é o mesmo sentido, tá? Flechinha para cima os dois, ou flechinha para baixo os dois, tá? Na hora da sistematização, vocês vão entender o que quer dizer flechinha para cima e flechinha para baixo. Agora, inversamente, há sentidos opostos. Um sobe e outro desce, ou um desce e outro sobe, tá? Então, resolvendo o exercício, nós temos que identificar quais são as grandezas. Quais são as grandezas? Número de pedreiros e o número de horas que se constrói o muro. Olha só, primeiro exercício diz o seguinte, que 3 pedreiros, né, 2 horas. Aí ele faz a segunda condição, 2 pedreiros, quantas horas? Quanto menos, tá, o mesmo tamanho de muro, tá, quanto menos pedreiros, tá, quanto menos pedreiros, maior o tempo. Então, flechinhas com, né, sentidos diferentes, então aqui são grandezas inversamente proporcionais. Ok? De modo análogo, se nós pensarmos pedreiros e tamanho do muro, tá? Ou horas, né? Pedreiros ou horas, né? Isso que aqui pode ser, né? Se você quer construir um muro de tamanho 10 metros, em relação a horas fixas, né? Nesse caso, 3 pedreiros, se você se um pedreiro não for trabalhar na obra aquele dia, cai para 2, tá? Na mesma hora, o tamanho do muro vai ser proporcionalmente maior ou menor? Certo? Vai ser menor. Então, aqui é grandezas diretamente proporcionais. Tá? Eu acho que eu confundi as grandezas. Eu falei que pedreiros e horas, né? Pedreiros e tamanho do muro. Então, se acaso você, né? Aqui nesse caso está diminuindo, né? Nesse caso está diminuindo. Mas ainda o sentido é o mesmo, tá? Se você diminuir o número de pedreiros, o tamanho do muro, no mesmo período de tempo que é realizado, ele diminui. Tá? Então, olha só. Se aqui é inversamente proporcional, a regrinha é a seguinte: você repete uma das grandezas,
mantém, né, a flechinha para baixo, e você inverte as posições, trocando o sentido. Deixando no mesmo sentido, aí você pode multiplicar cruzado. 3 vezes 2 é igual a 2 vezes x, né? Cancela, x é igual a 3 horas. E aquela segunda suposição, se fossem 6 pedreiros? Pedreiros, a sistematização é a mesma. Pedreiros e horas, certo? Se no primeiro, né, na primeira condição temos 3 e 2, na segunda é 6 e x, tá? Aqui cresceu, aqui vai diminuir, certo? Quanto mais pedreiros, se espera menos horas. Então, tem que trocar a posição, ó. 6 com 3, trocou posição, 2 com x, multiplica cruzado, 6 vezes x é igual a 3 vezes 2, cancela, 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 x é igual a 1 hora. Bem, esse é o primeiro exercício, regra de 3 simples. O segundo exercício, ele fala o seguinte, exercício que envolve, né, porcentagem. Uma cidade a 30.500 habitantes. Tá? A 30.500 habitantes, onde 57% da população é do sexo feminino. A pergunta é, qual é a população absoluta, né, em termos de números, do sexo masculino? Simples exercício, simples, simples. Mas é bom resolver pela regra de 3, tá? Quais são as grandezas? População ou, né, pessoas e porcentagem. Olha só, 30.500 equivale ao meu todo. Meu todo é 100. Eu quero saber o tanto de pessoas que tem do sexo masculino. Tem duas formas de fazer, ou diretamente ou inversamente. Então, eu vou fazer diretamente. Tá? Qual é o complementar em percentual do sexo masculino? 100% é o total. Eu tenho dois gêneros, dois sexos, então M mais F. F é 57. Falta X para chegar a 100%. Então, X é igual a 100 menos 57. Certo? E X multiplicado pelo lado, eu tenho 30.500 vezes 43 igual a 100x. Vai ficar 30.500 vezes 100. Opa, vezes 43 dividido por 100. Corta 0. Nada mais é que 305 vezes 43. Isto equivale a 15, vai 1, 0 com 1, 3 3, 9. Vou colocar a próxima para baixo aqui, né? Coloco mais, né? 4 vezes 0, 0 mais 2, 2, 4 vezes 3, 12. Então, olha só, 5, 1, 3, 1. Então, há 13.115 pessoas do sexo masculino, equivalem, né? Equivale a 43%. Ok? Vamos para o exercício 3 agora, galera. Exercício 3 que envolve combinação. Então, numa lanchonete da rodoviária, né, é possível realizar uma vitamina utilizando até 10 frutas. De quantas formas possíveis se pode realizar uma vitamina com 4 frutas, sendo que uma fruta obrigatoriamente o abacate? Então, olha só, eu esqueci de deixar bem claro, tinha que ser distintas, tá? Se não é distinta, e aqui é o abacate, tá? Você pode repetir aqui, então você pode ter 10, aqui 10, e aqui 10, porque são 10 frutas, né? Então você pode ter 10 ao cubo, tá bom? Quando é distinta, você tem que, né, fazer a combinação entre elas. Então, olha só, aqui está o abacate, certo?
Exceto o abacate, então você tem 9 opções, aqui depois você tem 8, e aqui você tem 7. 9 vezes 8 vezes 7, certo? Beleza. Só que, quando você posiciona, por exemplo, a fruta 1 aqui, e aqui é F2 e F3, a, eu sei que a ordem não importa, tá? Porque é uma combinação, então eu tenho que contar de que formas eu posso combinar, não importando a ordem, tá? Quando não importa a ordem, então tem que levar em consideração que F1, F2, F3 é igual a F2, tá? F1, F3, que é igual a F3, F1, F2. Bom, é uma combinação. Olha aqui. Então, aqui eu tenho 9, 8 e 7, aqui 1, certo? E aqui eu tenho 9, 8, 7 e aqui 1, tá? Uma combinação de 9 a 3, importando a ordem, né? 9 fatorial em cima, a fórmula do fatorial só para relembrar, né? C de N a P, onde N é o número de possíveis e P favoráveis, fatorial, P fatorial, N menos P fatorial, tá? Então, assim, 9 fatorial, 3 fatorial, aqui 9 menos 3 fatorial, aqui 9 fatorial, 3 fatorial, 6 fatorial, expando até o 6 aqui, o 3 aqui, certo? Então, você tem 3 aqui, né? E olha só, nesse caso aqui, ó, 6 fatorial aqui, corta aqui, fica assim, 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 3. Lembra que aqui não importa a ordem? F1, F2, F3 são iguais? Se você divide por 3, fatorial, tá? Você tem 6 combinações. Então, assim, fica 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, tá? Ó, 9 com 3 é 3, 8 com 2 é 4. 3 vezes 4 vezes 7. 4 vezes, 7 vezes 3, 28. 28 vezes 4, melhor fazer 12 vezes 7. 12 vezes 7 dá 84. 84, tá? 84. 84 possibilidades, tá? Porque F1, F2, F3, equivale a F2, F1, F3, então você tem 6 ali combinações, 6 formas, né, que vão dar a mesma coisa, tá? Então, não importa a ordem, beleza? Então, 84 combinações. Agora, deixa eu só dar um zoom menorzinho aqui. Aí, vamos para o exercício 4, galera. O exercício 4 é bem bacana. Você tem lá os números, né? Você tem os números, os algarismos, 1, 3, 5, 7 e 9. Você quer montar um número com 3 algarismos distintos, e que a semântica valha, tá? O número valha, né? Então, por exemplo, 135, 135 é diferente de 351. Nesse caso, a ordem importa. Quando a ordem importa, é uma, né, é um arranjo. E o arranjo nada mais é que n fatorial dividido por n menos p fatorial, tá bom? Então, nós temos 5, né, 5 números, queremos fazer combinações de algarismos 3 a 3 distintos. Não importa a ordem nesse caso. Então, fica assim, ó, 5 fatorial por 5 menos 3 fatorial, que é igual a 5 fatorial dividido por 2 fatorial, e aqui eu expando até o 2, e aqui eu corto com esse 2, e vai me dar 60 possibilidades, tá? E por final, o exercício 5 tem bastante teoria, mas é bem fácil de resolver. Olha lá, no jogo de RPG existe uma variedade de dados numéricos, desde o tetraedro, um sólido de 4 faces, o hexaedro de 20 faces. Suponha que você esteja jogando com o seu avatar e no meio do jogo há uma missão a ser cumprida. Entretanto, para que, né, você tenha sucesso nessa missão, você precisa jogar um dado de 20 faces, numeradas de 1 a 20, então é icosaedro, e obter um valor que seja maior que 18. Maior ou igual ou maior? Maior ou igual. Então, você tem que tirar um valor que seja, né,
tirar o valor que seja ou 18, ou 19, ou 20. Você tem, né, um encossaedro enumerado, tá? De 1 a 20. De 1 a 20. Então, você tem um espaço que vai do 1 até o 20. Tá? Então, o seu N ômega são 20. Tá? E além disso, o seu N tá favorável, se eu, né, considerar A o evento obter, né, no dado valor maior do que 20, nós temos o quê? A igual a 18, 19 e 20, tá? Nós temos essas as três possibilidades. Então, o número de elementos que tem no A é 3, tá? Então, o número de elementos que tem no A é 3. Então, portanto, a probabilidade de obter o evento A nada mais é que o número de casos favoráveis, tá? Número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, número de casos possíveis. Quanto vale o N de A aqui, ó? Quanto vale o N de A aqui? Isso vale, opa, não é de preto, não é de preto, é de vermelho, aqui. Vale 3, tá? E o número de casos possíveis, 20. Então, a probabilidade, 3, 20 avos. Certo, galera? Então, essas são as respostas dos exercícios. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.